Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Mind Show. E aqui a gente vai continuar falando a respeito de livros, que são episódios especiais, extras, que saem durante a semana, exatamente falando sobre literatura. Começou lá com a série do Harry Potter, né? Se você ainda não viu essa série, ela tá muito legal, né? Clica aqui no card e começa a assistir, vale muito a pena. E hoje a gente vai falar a respeito das distopias. O porquê que elas são tão importantes no mundo literário. Ficou curioso? Pois venha comigo logo após a vinheta. Eu ia trazer para vocês exatamente um livro que eu li esse ano, que na minha opinião foi um dos melhores livros que eu li em 2022, que é exatamente uma distopia muito interessante sobre uma escritora argentina chamada Saboroso Cadáver. Mas na hora que eu pensei em falar sobre ele, antes de explicar as questões que ele aborda aqui, eu comecei a perceber que, nossa, eu preciso falar um pouco sobre o que são as distopias e por que que as distopias são tão importantes assim na literatura e, de uma certa forma, para a psicologia, né? Por que que elas têm tantos conteúdos interessantes que fazem com que a gente se atraia por ela, né? Se você vê, várias distopias têm aparecido, né? E tem distopias que são clássicas, como o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, como o 1984, do George Orwell, como as distopias atuais, como Jogos Vorazes e outras N outras aqui que eu, se eu for citar, eu vou passar o vídeo inteiro só falando o nome delas. Mas por que que as distopias elas são tão interessantes? E por que que vale a pena a gente falar um pouco a respeito de psicologia e distopias? Bem, tem um ponto primeiro que eu acho bem interessante, que é a questão de o que é que seria a arte. E uma das coisas que eu acho interessante sobre a arte é algo que um autor que eu sigo na psicologia, ele fala muito. O nome dele é J.L. Moreno, né? Jacob Levi Moreno, que foi exatamente o fundador do psicodrama, que é a abordagem que eu sigo. E lendo os textos dele, ele fala muito sobre todas as situações na nossa vida, elas são respostas construídas. Construídas na nossa relação, seja no nosso microsistema, a nossa família, ou aquelas pessoas que ajudaram na nossa infância, nos nossos primeiros momentos, né, enquanto indivíduos, e também a gente constrói essas relações na nossa macro sociedade. Então, nossos costumes, nossos comportamentos, eles são construções, construções sociais, seja no nosso microsistema, seja no nosso macrosistema. Coisas que eu vou aprendendo, regras sociais que eu vou aprendendo, comportamentos sociais que eu vou adquirindo através das relações que eu tenho com o meu meio. E a gente vai construindo o nosso código social, que tanto vão existir leis que são leis mesmo de papel, bem explícitas aí na nossa Constituição, ou então no regulamento do local onde a gente estuda, no regulamento do local onde a gente trabalha. E existem algumas leis que são leis de relacionamento diário. A arte ela fornece para a gente um palco para que a gente possa realizar as coisas, a gente possa realizar tudo e brincar com as respostas sociais. A arte não necessariamente ela precisa seguir uma vertente. Ah, para ser considerada arte você precisa reproduzir tal qual o real. Não, não é necessário. Mas você pode fazer isso. Para ser considerado arte, você tem que trazer algo que tenha uma perspectiva política, que tenha uma perspectiva social. Pode, mas a arte ela também é isso, não só isso. A arte ela precisa ser exatamente esse palco onde todo experimentalismo é válido, onde você pode fazer o que você quiser com as respostas que existem. Você pode confirmar as que já existem e você pode construir novas respostas. E aqui é um ponto interessante das distopias, né? Elas se propõem exatamente a construir novas respostas sociais, novos padrões sociais. Isso faz com que a gente possa refletir a respeito das nossas, a respeito daquilo que a gente está construindo, a respeito das respostas que a gente está dando atualmente enquanto sociedade, porque muitas vezes a distopia elas trazem essas respostas, esses novos padrões, exagerando algo que a gente já tem na atualidade. E às vezes a distopia também ela serve para que a gente possa entender de que as nossas respostas não são universais. Nós não temos respostas que elas vão servir para todo mundo, mas elas colocam de quão é válido a gente estar sempre refletindo para que de repente não encontremos construções muito mais complicadas do que aquelas que nós vivemos. Eu lembro de uma outra distopia, não estou lembrado do nome aqui, mas uma das que eu mais gostei, que de repente os adultos acabam. E de repente como é que seria um mundo só com adolescentes? Ele seria um mundo melhor?
Seria um mundo mais tranquilo? Seria um mundo onde teria um respeito maior? E ele brinca exatamente com isso, né? Sobre essa expectativa que teria. Ah, eu não aguento mais adulto, eu não quero mais adulto por perto. Então, beleza, né? Vamos trazer para uma distopia como é que seria um mundo sem os adultos, como é que funcionaria. Toda vez que nós criamos, toda vez que a gente realiza uma criação, a gente projeta um pedaço da nossa história naquela criação ali também. As distopias, na hora que são produzidas pelos autores, além de trazer um pouquinho da história deles, que aí a gente só vai conseguir entender se a gente se aprofundasse na história daquele autor específico, mas ele traz também um pouquinho da história social que aquele autor carrega, a história social que aquele autor está inserido. Quando o George Orwell ele traz 1984, é também falando um pouquinho desse mundo onde sociedades totalitárias estão se colocando, sociedades de controle estão começando a aparecer. Aldous Huxley, por exemplo, quando ele traz o Admirável Mundo Novo, ele fala exatamente dessa construção, dessa ida para um racionalismo exacerbado. E o quão isso seria complicado para nós humanos. Porque ao mesmo tempo que de início, nas primeiras páginas, aquilo ali parece algo tão bonito, aos poucos a gente vai vendo que essa racionalização excessiva faz com que a gente se perca um pouco do nosso lado humano, vamos dizer assim, das nossas, se perdendo as nossas emoções, às vezes a gente acaba se distanciando do humano que nós somos. E assim, essas duas distopias, elas fazem exatamente a gente pensar a respeito do nosso mundo atual, a respeito de como é que a gente está com a guinada da racionalidade e como é que é trabalhar as nossas emoções em um tempo onde a razão ela está tão lá em cima. Nós, enquanto sociedade, precisamos muitas vezes parar um pouco e refletir a respeito das nossas regras sociais. E não é fácil fazer isso, né? Nós estamos tão acostumados no nosso cotidiano, nós estamos vivendo o nosso dia a dia de uma maneira tão acelerada, tão exacerbada, que às vezes nos falta um tempo sobre refletir, né? Sobre ter um pouco esse distanciamento para que a gente reflita sobre aquelas relações que a gente constrói, sobre aquelas regras que a gente constrói e as regras que a gente segue. A arte ela faz um pouquinho disso, né? Ela permite esse distanciamento, eu olhar um pouquinho de fora como é que seria aquilo dali através da ficção e eu entendo um pouquinho a respeito de mim. Então, é essencial para que nós, enquanto sociedade, a gente tenha espaços, né, que a gente possa refletir sobre isso. Espaços seguros sobre que a gente possa refletir. Seja a arte, pode ser um deles, não o único, mas pode ser exatamente um deles onde a gente consegue fazer esse distanciamento necessário, onde a gente consegue se ver. E você, quais são as suas distopias favoritas? O que é que ela mexe tanto assim por ti, contigo? Qual a reflexão que ela traz que faz com que você olhe ali, poxa, que interessante isso daqui. Conta ali nos comentários. E não esqueça de curtir o canal, se inscreva e compartilhe com as pessoas para que a gente possa aumentar o nosso grupo de discussão. E até a próxima em mais um episódio do Mind Show.